Irmãos, vocês podem tomar os seus assentos. Nós vamos conversar um pouquinho. E o tema da mensagem de hoje, ele é basicamente uma segunda temporada daquilo que vocês viram no dia da Bíblia que o pastor pregou aqui, há mais ou menos um mês atrás. Então, se você não viu, minha dica, que você possa assistir. O pastor falou várias coisas bem interessantes e algumas principais delas que eu posso só lembrar a vocês. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, só que infelizmente a Bíblia é um livro que fica nas estantes, a Bíblia é um livro que fica nas repartições públicas, a Bíblia é um livro que fica aberto, mas não é lido. E a Bíblia é um livro para ser lido. E é isso que nós vamos falar hoje. É nesse sentido, é nesse aspecto que nós vamos conversar um pouquinho. Se eu perguntar para vocês, qual a referência que vocês têm de um budista? Como é que você imagina um budista? Você pensa que o budista é uma pessoa agitada? Você consegue imaginar um budista gritando? Você pensa que ele é uma pessoa zen, você pensa que ele é uma pessoa calma, você pensa que é uma pessoa que medita. É mais ou menos assim que a gente imagina um budista, por exemplo, né? Se eu falar para vocês, como é que é a referência que vocês têm de um muçulmano? Alguém já conheceu um muçulmano? Alguém já foi na mesquita ali no Largo da Ordem? Alguém já foi para Foz do Iguaçu, que tem bastante muçulmano? As referências que a gente tem, infelizmente, são poucas, né? Mas uma delas que a gente tem lá é o 11 de setembro, as guerras no Oriente Médio. É mais ou menos isso que a gente imagina e que a gente vê e pensa de um muçulmano. Tem a referência de Meca também, as 3 orações diárias que eles fazem, é mais ou menos assim que a gente imagina o muçulmano. Agora, se eu falar para vocês, por exemplo, pensem aí como é que é um espírita. Como é que você vai ter a referência de um espírita? Uma pessoa egoísta, uma pessoa que contribui com o próximo, como é que você imagina? A gente sabe que os espíritas, eles têm um trabalho social incrível, maior até do que o nosso, e a gente precisa reconhecer isso. Da mesma maneira, se a gente pensar, por exemplo, um católico, o próprio Martinho Lutero, que era um monge, né? O Martinho Lutero era muito devoto. O que levou ele a iniciar a revolução, a reforma protestante, foi a devoção dele. Não foi qualquer outra coisa, foi a devoção dele em ler a Bíblia, em buscar, em entender melhor tudo aquilo que Deus estava falando com ele. E é uma coisa para a gente admirar neles, eles são muito devotos nesse sentido, eles são muito dedicados. E agora, se a gente pensar, por exemplo, um judeu, como é que vocês imaginam um judeu? Como é que você pensa, qual a imagem que você tem de um judeu? Eu tive a oportunidade de estudar com uma judia, a Camila, e eu lembro que quando nós estudamos, um belo dia a Camila chegou no meio da turma e falou: eu lutei no exército de Israel, na faixa de Gaza. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Camila tinha mais ou menos 1,60 m. Aí, naquela hora que ela falou que ela tinha lutado no exército de Israel, na faixa de Gaza, eu fiquei pensando, o fuzil era quase maior do que ela. A faixa de Gaza é o lugar mais perigoso do mundo. E aí eu conversei um dia com a Camila, né? A gente foi conversando. E aí eu falei que eu era adventista e ela veio me perguntar como é que era a nossa relação sobre o sábado, essas outras coisas. E quando nós pensamos num judeu, nós vemos, principalmente nós adventistas, nós vemos a questão dos mandamentos. A questão do Shabá, o cuidado que eles têm. Não sei se vocês sabem, mas um judeu não acende a luz no dia de sábado. Vocês sabiam disso? Eles seguem o que está escrito na Torá. Não farás fogo na tua casa. O judeu não acende. Eu não vou contar aqui, vou deixar vocês curiosos, mas vocês podem pesquisar, vocês podem ver o que eles fazem nas casas deles, para que tenha luz na sexta-feira à noite, por exemplo. Tem várias questões. E agora, quando a gente pensa um cristão, como é um cristão? Como é um evangélico? Qual o estereótipo, qual a referência que nós temos de um cristão evangélico? Nós estamos vivendo num país que nós já somos mais de 30%. O censo já está atrasado, então a gente com certeza já passou desses 30%. Na última eleição para a presidência da República, o que definiu o candidato vencedor foram os evangélicos. O voto dos evangélicos foi quem definiu isso. Quando eu era
criança, era estranho ser evangélico. Era estranho. As pessoas viam a gente de uma maneira muito estranha, assim. Não era que nem hoje, que é comum, que é legal, que as pessoas veem com extrema naturalidade. Naquela época era muito diferente, mas muito diferente. E aí que a gente precisa começar a pensar um pouquinho. Quando as pessoas olham e veem um judeu, quando as pessoas olham e veem uma pessoa de uma determinada religião, elas pensam e veem aquela pessoa baseadas no que aquela pessoa demonstra com as suas atitudes. E quais são as atitudes que nós fazemos que demonstram o Cristo a qual nós servimos? Quais são essas atitudes? Quais são esses elementos que fazem com que as pessoas vejam Cristo em nós? Vamos à Bíblia. Vamos ler novamente o texto de Mateus, capítulo 5, dos versos 13 a 16. O contexto desse texto é maravilhoso, porque Jesus estava fazendo o seu sermão da montanha, que passa por vários capítulos de Mateus. Porém, esse trecho que nós estamos vendo, ali do capítulo 5, ele é um trecho que não tem nos outros evangélicos sinóticos. Ele tem apenas nesse trecho. E esse trecho que nós vamos ler agora, novamente, ele é seguido das bem-aventuranças, aquelas, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os puros de coração. E depois disso, aí que Jesus traz essa mensagem aqui aos seus discípulos. Vocês, capítulo 5, verso 13 de Mateus, tá? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Aqui nós temos uma parábola. Nós temos uma parábola que Jesus está fazendo do sal e da luz. Jesus é muito enfático quando ele fala. Eu fui olhar até na versão em grega, e Jesus está afirmando, vocês. Aqui é importante a gente pensar que Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Jesus disse lá em João 8, eu sou a luz do mundo. Só que esse texto de João 8, ele é um texto que foi escrito depois. Então vejam que interessante, primeiro Jesus disse que nós, os seus discípulos, somos sal e luz, para só depois Jesus ter se revelado como luz. Olha que interessante. Mas por que será que Jesus pegou um elemento como o sal? Por que será que Jesus fez isso? Porque o sal era uma coisa comum já para eles. O sal, ele começou a ser extraído pelos orientais, lá na China, então eles começaram a ferver a água do mar, tiravam com uma peneira e eles começaram a tirar o sal. Mas para que serve o sal? Para várias coisas, certo? Uma delas é a conservação, então o sal ele tem um poder de asepsia sobre os alimentos. Então quando você pega lá, por exemplo, bacalhau, né? Você vai ver que a validade do bacalhau ela é muito longa. Por quê? Porque ele está cheio de sal. Abrindo um parênteses também, né? A gente tem lá, por exemplo, um pacote de miojo, que ele tem uma validade grande, porque ele também está cheio de sal. Salgadinhos, essas coisas também a gente precisa tomar cuidado com o sódio que tem ali. Além do sal servir para aumentar a durabilidade dos alimentos, para servir de conservação para os alimentos, o sal servia também para dar sabor. Essa é uma coisa extremamente importante. O sal também era usado até na plantação. Ele era usado como uma espécie de adubo. Essa era uma das utilidades do sal. Só que aí a gente começa a olhar o sal, o sódio e o cloreto. Eu não sei se alguém aqui é mais entendido que eu, estou vendo a Júlia lá atrás, está me olhando, não sei se caiu na prova do Enem isso hoje.
Mas nós temos esses dois elementos que vão formar o sal, o sódio e o cloreto. Um elemento é positivo e o outro elemento é negativo. E o que isso significa na química? Que um elemento, ele doa e o outro, ele recebe. Para que eu e você sejamos sal e luz, a gente precisa receber e depois que a gente receber, a gente precisa doar. Vejam como Jesus pegou um elemento tão simples, mas um elemento simples com muitos significados. O sal ainda, se você, por exemplo, for fazer uma pipoca e você quer fazer uma calda doce, sabe fazer pipoca, né, Stephanie? Então, pipoca com calda doce sabe fazer, né? Tá passando bem, né, Breno? Então, beleza. A gente facilmente vai conseguir derreter o açúcar, certo? Alguém já conseguiu derreter o sal? Não? Sabe por quê? Porque os nossos fornos, eles têm no máximo 300 graus. O sal, ele precisa de pelo menos 800 graus. Então, você não vai conseguir de jeito nenhum na tua casa derreter o sal. Vejam, mais uma vez, o elemento que Jesus pegou, um elemento que parece simples, que parece que não vale nada para nós, mas ele é um elemento extremamente resistente. E nós precisamos ser como sal. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Ainda a gente pode pensar, o que o sal significava para aquela cultura? Por isso que Jesus usou o termo sal. O sal, até o Império Romano, tinha um lema, um slogan, que eles usavam e diziam, sal para todos. Era o Minha Casa Minha Vida deles, o auxílio emergencial deles, sal para todos, era um slogan do imperador naquela época. Até as palavras saldo, salário, soldado, tem a ver com o sal. Por quê? Porque as pessoas eram pagas também em sal. Imagina que legal você receber sal no final do mês. Esse era um bem importante para eles, por isso que eles tinham toda essa referência. O sal ainda, nos dias de hoje, por exemplo, você pega lá nos Estados Unidos, em Utah, por exemplo, você tem uma cidade chamada Salt Lake City. Essa cidade, ela tem um lago muito salgado, e desse lago a principal coisa que eles extraem é o sal, porque lá neva bastante, e eles fazem o que com o sal? Usam o sal para derreter a neve. É uma ótima utilização para o sal. Veja como o sal ele tem múltiplas funções. Se a gente for para um outro país, se a gente for para os Emirados Árabes, lá em Dubai, não sei se vocês sabem, mas lá, por exemplo, não tem rio. Ou seja, eles não têm nenhuma fonte de água potável, natural. O que eles fazem? Dessalinizam a água. E aí eles dessalinizam a água, bebem aquela água, só que isso não é suficiente para eles. Eles pegam aquele sal e sabe o que eles fazem? Eles jogam sobre as nuvens, fazendo com que as nuvens se precipitem e chovam sobre os reservatórios que eles têm e eles precisam. Está aí uma dica para o nosso governador para a gente poder fazer ali na represa de Piraquara. Jogar sal sobre as nuvens que vai chover. Lá nos Emirados Árabes, eles já fazem isso. Vejam como o sal, ele tem múltiplas funções. Não é à toa que Jesus pegou um elemento tão comum, tão simples, que todas as pessoas conhecem, que todas as pessoas utilizam. E como eu disse para vocês, ele era até utilizado como moeda, né? Até para pagar os soldados, até para pagar os empregados, o sal era um dos meios monetários que eles tinham naquela época. Ok, a gente está vendo do sal, mas aí a gente precisa pensar também, e da luz? O que a gente pode ter de referência, porque Jesus usou, vocês são sal e luz. Se eu pegar uma lâmpada e trouxer ela aqui para vocês, e eu segurar ela na minha mão, ela vai emitir luz? Não, né? A lâmpada por si só, ela não emite luz. Ela precisa de que a gente ligue ela. Uma vela precisa que você a acenda e por aí vai. Então, assim, vejam como também é a referência da luz que Jesus nos traz. A luz, a lâmpada por si só, a lamparina, o farol, ou seja o que for, ele precisa de algo que o incentive. E nós temos nada mais, nada menos que o Espírito Santo para acender dentro de nós, para que a gente possa ser essa luz
Luz que está lá no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. A gente conhece muito bem esse texto. Esses dias, a minha filha Luísa, ela estava brincando no quarto lá, daí ela deixou uns brinquedos espalhados pelo quarto, e aí eu precisei levantar de madrugada para tomar um remédio e tal. Quase tropecei em todos os brinquedos dela. Por quê? Porque eu falei, não vou acender a luz. Também, umas 2 semanas atrás, eu estava na 277, eu estava voltando no final do ano, sentido Curitiba. Aí, eu estava assim, normal, estava uns 80 mais ou menos, não estava nada além disso. De repente, apagou o farol do carro. Vocês não imaginam o desespero que me deu. Na BR, apagou o farol. Aí eu mexia na seta ali, não acendia o negócio. Falei, vou ligar o farol alto. Aí ligou o farol alto, graças a Deus. Aí depois eu consegui parar o carro, consegui ver, era um mau contato que estava na seta do farol do carro. Mas eu fiquei desesperado. Porque eu não tinha o quê? Luz. Eu não conseguia enxergar nada. Eu não estava vendo nada. Se tivesse um buraco, se tivesse qualquer coisa, se passasse uma pessoa na minha frente, eu não veria aquela pessoa. Para isso que a luz serve. Só que aí a gente precisa voltar um pouquinho para o sal e fazer uma ligação entre o sal e a luz. E como é que a gente pode fazer isso? Jesus, ele disse que se o sal deixar de ter o seu sabor, ele não serve para nada. Quando a gente olha essa palavra no aramaico, Mateus não foi escrito em aramaico, ele foi escrito em grego. Tá? Porém, o aramaico era uma língua a qual Jesus falava, os discípulos falavam. A gente vê um jogo de palavras ali, porque tanto a palavra deixar de ter sabor, quanto a palavra tolo, tornar-se tolo, são idênticas. São muito idênticas. Não sei se você já viu como é que é escrita hebraico ou aramaico. Você tem apenas um risquinho que muda de uma para outra. Ou seja, se nós deixarmos como sal de ter sabor, nós nos tornamos tolos. Esse é um provável exemplo do que Jesus estava querendo dizer também, quando ele disse que quando o sal deixar de ter o sabor, nós nos tornamos tolos. Aí a gente vai tentar trazer todas essas referências para nós. Como eu disse para vocês no início, quando eu penso em um judeu, eu consigo imaginar um judeu. Quando eu penso em um católico, eu consigo imaginar um católico. Quando eu penso em um muçulmano, quando eu penso em etc. E a gente? Como que as pessoas veem você? Como que as pessoas descrevem você? Eu lembro uma vez, alguns anos atrás, estávamos eu e mais 2 colegas numa loja de uma empresa que eu trabalhava. Aí um dos meus colegas estava atendendo uma senhora. Eu e um outro colega, nós estávamos atrás dele. E a gente estava conversando de coisas aleatórias, enquanto o nosso amigo estava lá atendendo ela, porque depois a gente precisava fazer uma reunião e resolver algumas coisas. E aí, do nada aquela senhora interrompe a nossa conversa e fala assim: vocês são crentes, né? A gente falou, a gente é crente. Mas a gente não tinha falado absolutamente nada. Aí aquele meu amigo que estava atendendo ela, querendo também parecer bem na conversa, ele olhou para ela e falou assim: eu sou casado. Essa foi a resposta dele. Só que a gente precisa pensar, que tipo de imagem que as pessoas têm do cristão hoje, do crente hoje? Será que é uma imagem boa? Você acha? Pense bem. É uma imagem boa? Para mim, sendo bem honesto com vocês, quando eu vejo cristãos, por exemplo, a gente teve um fato no final do ano passado, né, que foram lá protestar contra aquela menina que foi abusada e estava tendo um nenê, aquela menina adolescente lá do Nordeste. Me lembra muito o caso daquela mulher adúltera que apanharam apenas a mulher e queriam apedrejar apenas a mulher. Sendo que aqueles cristãos deixaram de ir atrás de buscar justiça para aqueles que fizeram mal para aquela menina.
Vejam como os cristãos estão hoje perdidos, os cristãos evangélicos principalmente, perdidos no mundo. Como eu disse para vocês, os cristãos elegeram o presidente da República. Só que algumas semanas atrás, um prefeito que também é cristão foi preso. A gente tem visto pastores, a gente tem visto várias pessoas envergonhando o nome de Cristo de uma maneira terrível. E eu pergunto, será que a gente quer ser igual a eles? Há uns 2 meses atrás, quando eu comecei a construir esse tema que nós estamos conversando aqui, eu tive um clique quando eu vi uma frase do Billy Graham. E aquela frase realmente mudou, assim, eu falei, é sobre isso que eu quero falar. A frase do Billy Graham diz assim: você é a Bíblia que as pessoas vão ler. Você é a Bíblia que as pessoas vão ler. Como eu disse para vocês no início, e repito algumas das palavras do pastor, as Bíblias estão nas repartições públicas, as Bíblias estão nos armários, as Bíblias... O pastor contou a história lá da mulher que perdeu o óculos dentro da Bíblia e não achava de jeito nenhum, porque ela não lia a Bíblia. Essa é a Bíblia, que está lá, é o livro mais vendido do mundo, mas infelizmente é um livro muito pouco lido. Muito pouco lido. E aí? Qual é a Bíblia que as pessoas vão ler? Se uma pessoa quer se tornar muçulmano, ela vai olhar como é que é a vida do muçulmano. Não é verdade? Se você quer se tornar judeu, você vai primeiro olhar como é que é a vida de um judeu. Como que as pessoas estão olhando a tua vida? As pessoas chegam para você e falam assim, você pode falar para mim sobre a Bíblia? Você pode me ensinar sobre a Bíblia? As pessoas olham para você e identificam em você alguém que conhece a Bíblia? Elas perguntam sobre a Bíblia para você? As pessoas te pedem oração? As pessoas desabafam contigo porque sabem que você é uma pessoa confiável? Esses são alguns indícios de que as pessoas estão fazendo uma boa leitura de você como a Bíblia. Porque Jesus nos disse que nós somos a luz do mundo. E a palavra de Deus é a nossa luz. A Bíblia é a nossa luz. Aí a gente precisa começar a refletir. Quantas pessoas eu estou discipulando, caminhando com elas? Toda semana você vai lá e conversa com elas sobre Jesus, sobre o Evangelho, de uma maneira intencional. Eu, diversas vezes, iria fazer uma coisa e eu pensava, puxa, tem alguém me olhando. E essa pessoa não vai ver a maneira que eu estou fazendo essa coisa, a maneira que eu estou respondendo tal coisa. E as pessoas sabem, olha, crente não pode fazer isso. As pessoas sabem disso. Olha, crente não pode falar isso, hein? As pessoas sabem, mas elas não fazem, né? Elas falam, você não pode fazer isso. Esse é um pouco da leitura que as pessoas acabam fazendo da gente. Por isso que é de extrema importância que a gente assuma a nossa responsabilidade. Como eu disse para vocês, antes mesmo que Jesus se dissesse como a luz do mundo, ele disse que nós somos a luz do mundo. Isso é de extrema significância. E isso nos coloca uma grande responsabilidade, porque nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Eu expliquei para vocês, o sal tem diversas utilidades. A luz por si só, ela não ilumina. E é isso que a gente precisa entender. As pessoas estão lendo, não o adesivo do teu carro, não a camiseta que você veste, mas o que você faz. Muito mais até do que o que você fala. O teu silêncio diante de uma situação é muito mais importante do que um grito. Entende? Eu fiz uma experiência alguns anos atrás que para mim foi muito legal.
eu coloquei um adesivo no meu carro, e no vidro de traseiro, né? E eu escrevi lá, curso bíblico grátis. Eu não sei se alguns dos irmãos lembram. E para mim foi muito interessante. Eu fiquei com aquele adesivo até que eu vendi o carro. Era engraçado, porque toda vez no trânsito que alguém me fechava, eu pensava, eu tenho um adesivo aqui atrás aqui que eu não posso falar nada para esse cara. Era isso. Serviu quase que como uma rédea para mim, muitas das vezes, né? Mas muito mais do que um adesivo, diversas pessoas, e eu coloquei na época o meu WhatsApp, diversas pessoas mandaram mensagem para mim, querendo saber sobre a palavra de Deus. Muitas pessoas mandaram mensagem para mim, querendo saber sobre a palavra de Deus. Eu digo para vocês uma outra coisa ainda, quando eu fui fazer esse adesivo, o dono da gráfica falou, eu não vou te cobrar nada, porque eu estou vendo para que você quer fazer isso. Entende? A Bíblia que as pessoas estão lendo é você. Diversas vezes, irmãos, diversas vezes, pessoas das mais diversas religiões chegaram para mim e queriam saber sobre a Bíblia, e queriam pedir oração, e queriam conversar, e queriam fazer isso, queriam fazer aquilo. Vocês querem ver mais 2 textos? Isaías, capítulo 49. Capítulo 49, finalzinho do verso 6, diz-nos assim, Isaías, capítulo 49, finalzinho do verso 6, diz-nos assim, também farei de vocês uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Entendem? Farei de vocês uma luz para os gentios. Está literalmente escrito aqui o que nós somos. A luz que nós somos não é para ser dentro da igreja. Não é para ninguém acender um farol aqui dentro da igreja. É luz para os gentios, para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. E que vai fazer isso são os teus atos. Que vai fazer isso é a tua vida. Um outro exemplo, está em Colossenses 4, versos 5 e 6. A palavra do Senhor nos diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Nós somos sal e nós somos luz. Para fora. Para os gentios. Para aqueles que não conhecem a Bíblia. Para que as pessoas olhem para você e falem assim, eu quero ser igual a essa pessoa. Eu quero ser igual a essa mulher, eu quero ser igual a esse homem, eu quero ser igual a esse jovem. As pessoas precisam ver você dessa maneira, é só assim que a gente vai ser sal. Quando Jesus fala da cidade edificada sobre o alto do monte, e provavelmente aqui Jesus está fazendo uma referência à cidade onde ele nasceu, que é Belém. Belém é uma cidade que ficava a 700 metros sobre o mar, e além disso era uma cidade em cima de um monte. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, porque uma cidade edificada no alto, ela é vista de longe. Uma cidade edificada sobre o alto, ela é um farol de esperança. Imagine você navegando no mar e de repente você vê uma luz, você vê um farol. Aquilo literalmente é um farol de esperança para você. Assim era a cidade de Belém, Belém Efrata, que era uma cidade pequenininha, mas estava no alto de um monte. E aquilo fez toda a diferença, tanto que Jesus faz uma referência aqui, provavelmente a cidade onde ele nasceu. Assim, a gente compreende que a palavra de Deus ela precisa ser viva dentro de nós.
Eu não sei quantas vezes por semana, por mês, você lê a Bíblia, se você lê a Bíblia, se você não lê a Bíblia. Mas eu posso te dizer com plena certeza que se você não lê a Bíblia, vai te faltar luz. Vai te faltar muita luz. Você vai ser uma lâmpada sem luz. E como eu disse, uma lâmpada sem luz também não serve para nada. Se você não se alimentar da Bíblia, você vai ser como sal sem sabor. O sal sem sabor também não serve para nada, a não ser para ser jogado fora. E diz ainda que se você jogar o sal sem sabor sobre uma plantação, você mata aquela terra. Não sei se é verdade, mas é uma informação que eu encontrei. Nós precisamos fazer alguma coisa. Diante de tudo isso que a gente viu, eu tive um chefe, o nome dele é Ariovaldo, e a nossa relação foi maravilhosa, porque quando eu fui fazer a entrevista com ele, ele falou, eu sou cristão, eu falei, eu também sou cristão. Naquele momento a gente passou a ter uma empatia gigante um pelo outro. E às vezes que eu conversava com o Ari, até hoje eu converso com ele, nós nos tornamos amigos, tudo, mas tudo, todas as vezes que eu conversei com ele, a gente podia estar falando de futebol, o Ari é santista, ele conseguia citar um versículo bíblico dentro do contexto que nós estávamos, todas as vezes. O Ari, quando ele lia a Bíblia, a gente lia a Bíblia juntos, ele chorava. Ele chorava. E eu posso dizer para vocês que para mim ele foi um grande exemplo. Porque, como eu disse, todas as vezes que nós conversávamos de qualquer assunto, ele conseguia colocar um versículo bíblico na nossa conversa. E eu posso afirmar para vocês que isso não é lendo caixinha de promessa, e isso não é apenas abrir a Bíblia, o que o Senhor vai falar comigo? Tenho plena certeza que ele estudava e estuda muito a Bíblia, para conseguir fazer com que aquilo se tornasse natural para ele, não era uma coisa mecânica, era natural para ele falar sobre um versículo, falar sobre a Bíblia, falar sobre aquilo que ele estava vivendo. As pessoas estão lendo você. E nesse momento nós vamos orar. E eu quero que você fale para Deus. Como que as pessoas leram você na última semana? Será que elas ouviram um palavrão? Será que elas ouviram viram algum gesto, viram uma atitude sua? Porque são os nossos atos que vão mostrar para as pessoas a Bíblia que nós somos. Se é uma Bíblia fechada, se é uma Bíblia aberta. Se você quer que os teus filhos aprendam sobre a Bíblia, é o teu exemplo que vai servir, muito mais do que você ler simplesmente a Bíblia para ele. Ele vai ver como você trata a tua esposa, ele vai ver como você trabalha, ele vai ver como você guarda o sábado. Não adianta você falar para ele, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem o filho, tal, etc. Abençoou o Senhor Deus, o sábado e o santificou. Adianta você falar alguma coisa disso para ele? Como diz lá em Isaías, ele vai achar o sábado enfadonho. Nós temos que achar, por exemplo, interpretar o sábado como deleitoso, como diz a palavra do Senhor, porque o Senhor diz que vai fazer a gente cavalgar sobre as alturas da terra. Olha a diferença. Ao invés de eu pegar lá, falar só, não faça nenhuma obra, mas eu tenho que ensinar para minha filha que o sábado é deleitoso, que o sábado é prazeroso. E não que ela fique assim, já são 6 horas, já acabou o sábado, a gente já pode sair, a gente já pode comer alguma coisa, a gente pode fazer isso. Não, agora não pode, porque hoje é sábado. Tem que ser o contrário. Como eu disse para vocês, quando eu vejo um judeu
eu vejo a dedicação, o amor que eles têm em relação ao sábado. E aquilo é ensinado de pai para filho. Aquilo é ensinado de pai para filho. Em Jerusalém, se você for hoje lá, o dia de sábado não tem nem transporte coletivo. A cidade para. A cidade para. Não tem nada. Não tem nada. Como eu disse para vocês, eles não acendem a luz. Eu sei que falta luz para eles em relação a tudo isso, mas olha a dedicação que eles têm. Como eu disse para você, o exemplo do católico, olha a devoção que eles têm. Você vê uma pessoa andar de joelho quilômetros, você vê uma pessoa fazer isso, fazer aquilo. Ou como eu disse, o espírita vai lá e faz os seus trabalhos de ação social. E eles são identificados por isso. O que as pessoas estão identificando a gente? Apenas como as pessoas que se reúnem dentro de um templo, uma igreja? Os 2 textos que eu li para vocês por último, falam que nós precisamos ser sal e ser luz para fora. Para fora. Para as pessoas que não são crentes. Não se preocupe. Honestamente eu posso dizer para você, não se preocupe com a igreja nesse sentido. Se preocupe com as pessoas que estão do teu lado. Nós somos sal e luz da terra. Do mundo. Jesus não disse da igreja. Porque Jesus disse, quando questionado sobre isso, ele disse que não veio dar saúde, ou melhor, os que estão sãos não precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. E a gente está num momento que está gente morrendo, tem 1000 pessoas morrendo por dia no nosso país. 1000 pessoas morrendo por dia no nosso país. Tem igrejas lutando pela continuidade do auxílio emergencial. Tem igrejas lutando. Tem igreja que, no Rio de Janeiro, tem uma igreja que está toda semana na televisão, está onde ele pode, abrindo uma faixa, pedindo a continuidade do auxílio emergencial. O que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com o Evangelho? Eles entenderam o que Neemias disse, eles entenderam o que Paulo disse, eles entenderam o que o profeta Ageu disse, eles entenderam a lei do jubileu, que é cuidar dos pobres. A Visão Mundial, que é um grupo de igrejas interdenominacional, enquanto a gente está vendo lá os artistas doando 10 cilindros para Manaus, 20 cilindros para Manaus, na quarta-feira, agora, a Visão Mundial vai entregar 1000 cilindros para Manaus. É esse tipo de Bíblia que as pessoas precisam ler. É esse tipo de Bíblia que as pessoas precisam ler. Uma igreja que está lutando pelos pobres, uma igreja que está lutando pelos doentes, uma igreja que está lutando por tudo isso. E pela nossa principal causa, que é o Evangelho, que a gente não pode deixar em momento algum. Nós vamos orar. E eu quero sinceramente que você converse com o Senhor. Que Bíblia que você está sendo? Eu não sei se você é a Bíblia João Ferreira de Almeida, se você é a Bíblia King James, se você é a Bíblia Vulgata, qual a Bíblia você está sendo? Não interessa a linguagem que você gosta, o que você gosta, mas eu quero saber da Bíblia que você está sendo, para o teu filho, para o teu vizinho, para moça do caixa de supermercado, que você não cumprimenta, não dá bom dia. Que Bíblia que a gente está sendo? Você não fala um Deus te abençoe, muito obrigado. Que Bíblia que a gente está sendo? Nós somos sal e luz. Luz que fica no alto, que todas as pessoas veem. Sal, que se você coloca sal numa